Minha mãe é aquela personagem secundária inteligente de um livro, que sabe como sobreviver. Ela não perdeu um segundo depois de se divorciar do meu pai, um homem obsessivo ainda preso ao seu primeiro amor. Parte, como se recusou a me deixar sofrer como ela sofreu, encontrou um novo pai para mim quase imediatamente. Meu novo pai, o tio Marcos, é bonito, rico e charmoso, embora tenha um pequeno defeito: ex-namoradas demais. Certa tarde, uma delas apareceu em nossa casa, com os olhos brilhando de deboche. Você acha mesmo que ele te pediu em casamento porque te ama? Ele nem terminou comigo direito, respondeu a mulher com um sorriso irônico, deixando as palavras pairarem no ar como um desafio. Mamãe apenas tomou um gole de café, completamente indiferente. Antigamente, eu seria chamada de esposa e você seria apenas a outra, disse ela casualmente, como se estivesse recitando um fato. Por um segundo, a mulher congelou, sua confiança vacilando. Então, ela retomou suas falas ensaiadas. Ele não te ama. Ele só nunca experimentou alguém como você antes. É só uma novidade. Mamãe nem pestanejou. Ela tomou outro gole lento, calma como um lago ao amanhecer. Os dedos da bela mulher tremiam enquanto ela pegava o celular, passando foto após foto, velejando em um iate, correndo de carro, maravilhada com a aurora boreal. O tio Marcos estava em todas elas, sorrindo, rindo, vivendo a vida. Ela continuou falando, esperando uma reação, mas a expressão da minha mãe não mudou. De vez em quando, ela olhava para mim. Lili, chega de sorvete, disse ela gentilmente. A paciente da mulher se irritou. Jasmine, você está me ouvindo? Perguntou, com a voz tensa de frustração. Mamãe sorriu suavemente, serena como sempre. Claro que estou. Você disse que Marcos vai a todas as viagens de negócios com você, inclusive quando ele me liga por vídeo. E você fica sentada no colo dele. O peito da mulher se encheu de orgulho. Como você se sente? Ela perguntou, esperando mágoa, ciúme, talvez até raiva. Mamãe inclinou a cabeça, com um sorriso afetuoso. Por que eu sentiria alguma coisa? Eu não estava lá. Vocês dois é que estavam sentindo alguma coisa, não é? Como é a sensação de trair? A boca da mulher se abriu em espanto. Mamãe não estava com raiva. Ela estava genuinamente curiosa. Mas a outra mulher explodiu, ficando de pé como um galo de desenho animado, pescoço vermelho, voz estrondosa. Use produtos de segunda mão. Você acha mesmo que o Marcos se importa com você? Seja esperta e vá embora antes que ele te largue. Está vendo isso? Ele comprou isso para mim. Vou para a forca hoje à noite com ele. Ela pegou a bolsa e começou a sair. Larguei meu sorvete derretendo e corri atrás dela, agarrando a ponta do seu vestido. Olhei para ela, minha voz firme e delicada. Senhorita, eu não sou um fardo. Sou o tesouro da minha mãe. Ela se afastou bruscamente, com nojo estampado no rosto. Não amasse meu vestido. E sem dizer mais nada, foi embora. Abri a mão e encarei a mancha feia de chocolate nas costas do seu vestido caro. Não precisava de palavras. Ela também não gostava que me chamassem de fardo. Mamãe me disse uma vez que passou metade da vida sangrando para me trazer ao mundo. É por isso que ela sempre respeita minha opinião. Antes de Marcos se tornar oficialmente meu novo pai, ela me perguntou: você se sentiria bem com o tio Marcos se tornando seu novo pai, ou prefere ficar com seu pai de verdade? Inclinei a cabeça, pensando que o divórcio da mamãe e do papai tinha sido em parte por minha causa. Quando eu nasci, papai tinha sido cruel. Eu tinha ouvido histórias de como ele friamente tirou os analgésicos da minha mãe enquanto ela estava em trabalho de parto, dizendo: lide com isso. Sarafina sofreu mais do que você. Sarafina foi o primeiro amor do meu pai, que faleceu tragicamente. E minha mãe, mal sobrevivendo ao meu parto, acordou e exigiu o divórcio. Ela me abraçou forte, sussurrando: se eu não o deixar agora, ele vai nos maltratar. Até a vida de um personagem secundário importa. Papai me deu um ultimato. Podíamos nos divorciar, mas mamãe tinha que escolher entre o dinheiro e eu. No começo, ela queria o dinheiro, mas quando eu chorei como um gatinho indefeso, ela mudou de ideia. Dinheiro nunca seria mais importante do que eu. Por anos, mamãe e eu lutamos, vivendo sob a crueldade do papai. Ele colocou minha mãe na lista negra de todas as empresas para as quais ela se candidatou,
nos obrigando a passar por dificuldades até que Marcos apareceu. Ele anotou. Era bonito, bem-sucedido e gentil. E minha mãe, sempre esperta, entendeu imediatamente. Com ele, a vida finalmente seria diferente. O tio Marcos comprou uma casa grande para minha mãe. Chega de se espremer naquele minúsculo apartamento infestado de baratas. Chega de tropeçar nos móveis ou dividir um quarto apertado. E ele não parou por aí. Me matriculou em um jardim de infância enorme e lindo, onde as professoras eram gentis, pacientes e carinhosas. Ninguém gritava. Ninguém me castigava às escondidas. E ninguém deixava hematomas nos meus braços ou bumbum quando eu me comportava mal. Mamãe não precisava mais se matar de trabalhar, caindo de sono enquanto cozinhava macarrão, batendo a cabeça e ficando com galos feios. Finalmente, podíamos respirar. Um dia, inclinei a cabeça para ela. Mãe, todo mundo diz que o coração do tio Marcos não está realmente com você. Onde está o coração dele, então? Um coração pode se mover assim? O meu não. Mamãe sorriu suavemente, como sempre faz quando se diverte com minhas perguntas sérias. Quem se importa onde está o coração dele? Eu não preciso dele mesmo. O amor custa caro, Jasmine. Pisquei. O amor custa caro. Ela assentiu como se fosse a verdade mais simples do mundo. A maioria dos homens ricos são mulherengos. O que vem fácil, vai fácil. Mas o tio Marcos é a melhor opção que encontrei para ser seu novo pai. Ela fez uma pausa e acrescentou com um brilho nos olhos. Ele até disse que alugaria um parque de diversões inteiro para você neste fim de semana. Uma felicidade instantânea me invadiu. Sério? Que incrível, mãe! Estou tão feliz quanto você por o tio Marcos ser meu novo pai. Vocês dois têm que se casar, tá bom? Mamãe sorriu e assentiu. Tá bom. E assim, o tio Marcos chegou, sua figura alta preenchendo a porta. Ele acariciou minha cabeça delicadamente e me entregou um coelhinho de pelúcia macio. Mas toda vez que olhava ao redor do quarto, seus olhos encontravam a mamãe. Em casa, a mamãe cuidava de tudo. Ela o mimava. Pantufas, chá, lavar frutas e, mesmo quando ele se recusava a lavar as mãos, ela limpava cada um de seus dedos com meus lenços umedecidos. Ele dizia a todos que a mamãe era a mulher mais gentil que ele já havia conhecido. Ele não conhecia toda a história dela. Mamãe não conseguia abrir uma garrafa d'água na frente dele. Mesmo assim, secretamente, ela dominava Muay Thai, Jiu-Jitsu e Taekwondo. Seus treinadores elogiavam sua resistência e força. Sua mãe é tão feroz, diziam. Ela quase conseguiria nocautear um elefante. Tio Marcos adorava vir à nossa casa. Era relaxante, aconchegante e cheio de vida. Talvez fosse por isso que ele queria se casar com a mamãe. Mamãe não acreditou a princípio. Ela sabia que um homem rico, de primeira geração e que construiu sua própria fortuna, como ele, estaria acostumado a convencer mulheres. Eu observava, preocupada. Será que ele ficaria? Será que mamãe teria que trabalhar demais de novo, caindo no sono enquanto cozinhava macarrão, batendo a testa? Eu até criei um pequeno ritual com meu boneco de ação e 3 batatas fritas, rezando para que ele não fosse embora até que mamãe estivesse completamente pronta. Ele ficou. A mãe massageou as têmporas dele quando ele reclamou de dor de cabeça, e ele gentilmente segurou a mão dela. Jasmine, vem comigo ao meu reencontro da faculdade amanhã. Tá bom? A mãe piscou, surpresa. Ela nunca tinha sido convidada para nenhum dos eventos dele antes. Ele explicou, rindo, que nunca quis correr o risco de encontrar uma de suas muitas ex-namoradas. Roupas combinando, claro, disse ele, mas algumas coisas são complicadas. Inclinei a cabeça, tentando entender. Mamãe riu, explicando que ele tinha namoradas em tantos círculos sociais diferentes. Era como se ele fosse um peixe pulando de lago em lago todos os dias. Se 2 peixes acabassem no mesmo lago, bem, aí seria demais para ele. Por fim, minha mãe concordou em ir. O trabalho era sua paixão, e o tio Marcos sabia disso. É melhor ele me ensinar a pescar do que simplesmente me dar o peixe, disse ela certa vez, sorrindo. Chegou o dia do reencontro, e eu fui também. O tio Marcos tinha dito que crianças eram bem-vindas, e todos imediatamente me elogiaram. O Marcos é tão bom em fazer bebês, disse uma mulher, enquanto outra acrescentou. Essa criança parece um anjinho.
As crianças já têm 4 anos. Por que ela estava escondida? Quando é o casamento? O tio Marcos apenas sorriu discretamente, sem corrigir ninguém. Mamãe também permaneceu em silêncio, naturalmente. Eles haviam escondido nossa família perfeitamente. As pessoas murmuravam elogios. Sua esposa é gentil e virtuosa. Não é à toa que o playboy Marcos finalmente se estabeleceu. Uma família estável cria uma boa imagem. Outra pessoa comentou: o Marcos vai se casar e provavelmente vai se candidatar à presidência da Associação Comercial de Arbor City, né? Marcos não respondeu. Ele ergueu o copo e sorriu. A conversa mudou de rumo e, por um instante, observei minha mãe relaxar, rindo baixinho com ele. De alguma forma, naquela sala cheia de gente e sussurros, eu me senti em casa. Apenas o homem frio e severo de sobretudo preto, sentado em frente à minha mãe, não disse nada. Todos os outros pareciam ter medo de provocá-lo, tratando-o com um respeito silencioso, quase nervoso. Eu o conhecia, o atual presidente da Crimson Peer Corporation, o homem que dominava as páginas de notícias financeiras. Aquele era meu verdadeiro pai, embora ninguém mais soubesse. Mamãe uma vez me mostrou uma foto dele. Mamãe tinha sido esposa dele. Bem, tecnicamente, eles nunca se casaram, só tiveram uma certidão de casamento, depois eu, e depois uma certidão de divórcio. Papai me olhou de relance, como se eu fosse apenas uma vaga lembrança, e desviou o olhar. De perto, tanto o novo papai quanto o papai eram bonitos. O novo papai exalava uma gentileza, um calor que inspirava afeto. Meu pai de verdade, era bonito e inteligente, de um jeito imponente, do tipo que fazia as pessoas congelarem na sua presença. As mulheres à mesa não paravam de lançar olhares furtivos para os dois, do mesmo jeito que as ex-namoradas do meu pai faziam. Mas minha mãe não olhou para nenhum dos dois. Ela comeu tranquilamente, me alimentou e até ofereceu comida para o meu pai com a sua habitual gentileza. Então algo aconteceu. Mamãe pegou um pedaço de peixe branco para si. Uma voz, calma e fria, cortou o ar do outro lado da mesa. Esse peixe vai te dar urticária. As palavras foram ditas em voz baixa, quase casual, mas carregavam um peso inconfundível. Os dedos de mamãe tremeram levemente e ela derrubou sem querer a taça de vinho. O vinho tinto espalhou-se pelo seu vestido branco como flores desabrochando. Seus olhos se voltaram para o pai, mas ele estava de costas, conversando animadamente sobre negócios imobiliários e financiamento. Ele nem percebeu. Mamãe expirou lentamente, recuperando a compostura. Vou ao banheiro, disse ela baixinho, e se afastou. Esperei um pouco, fingindo terminar meu prato. Minha barriga já estava cheia, mas a curiosidade me chamou. Encontrei uma desculpa e me esgueirei pelo longo corredor para procurar mamãe. Ela estava voltando, mas de repente a sombra do papai surgiu em seu caminho. Ele a puxou para um quarto vazio e reservado. Congelei, apertando minhas mãozinhas, e o segui em silêncio. A porta estava entreaberta, como um vaso, e eu conseguia ver lá dentro. Papai estava parado perto da janela, as luzes da cidade refletindo em seu casaco escuro. Havia algo em sua boca. Talvez um cigarro ou uma caneta. Ele falou casualmente, quase em tom de brincadeira. Pensei que você tivesse tanto orgulho por ficar quase 4 anos sem me contatar. Parece que você simplesmente encontrou uma substituta. Mamãe olhou para baixo, com um pequeno sorriso cúmplice nos lábios. As pessoas precisam sobreviver, não é? A mão do pai disparou, agarrando o queixo dela. E se eu disser ao Marcos que você é minha ex-esposa? Você acha que ele ainda ia querer você? Na época da escola, éramos rivais. Ele nunca ia querer algo que eu descartei, principalmente uma pessoa. A mãe se enrijeceu por uma fração de segundo, mas seus punhos se abriram lentamente. Sua voz estava firme. Sterling, você não deveria perder tempo se preocupando com os negócios da sua ex-esposa. Até um coelho encurralado morde. Os lábios do meu pai se curvaram num sorriso perigoso, mas não havia calor em seus olhos. Agora estou interessado. Vamos ver como você morde. Ele se aproximou, fazendo minha mãe recuar um pouco, desconfortável com a proximidade dele. Ela tossiu levemente, um som baixo e controlado. Senti meu punho se fechar. Queria invadir o local e protegê-la, gritar para ele soltá-la.
Então ouvi passos, firmes, determinados e reluzentes, ecoando pelo corredor polido. Sabia que papai estava chegando. Seus sapatos de couro tilintavam, cada passo reverberando no corredor vazio. Em 5 passos, ele me alcançaria. 5 passos e ele veria papai e mamãe presos juntos naquele quarto reservado. Meu coração disparou. Tudo estava prestes a desmoronar. Fiz a única coisa que me veio à mente. Saí do meu esconderijo e corri direto para o papai, meus pezinhos batendo forte no chão polido. Papai Marcos, chamei, forçando minha voz a soar alegre e animada. Papai Marcos, eu te achei. Ele parou imediatamente, sua expressão suavizando enquanto olhava para mim. Lili, o que você está fazendo aqui sozinha? Onde está a sua mãe? Peguei sua mão com as duas, puxando-o de volta para o salão de banquetes. Eu estava procurando o banheiro, mas me perdi. Você pode me ajudar? Eu realmente preciso ir. O novo papai sorriu, deixando-se levar. Claro, querida. Vamos encontrar um. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás uma vez. Através da fresta da porta, pude ver o rosto da mamãe, calmo, controlado, mas nossos olhares se cruzaram por um instante. Ela acenou com a cabeça tão levemente que qualquer outra pessoa não teria percebido. Bom trabalho, Lili. Quando voltamos à mesa, mamãe já estava lá, conversando animadamente com algumas das outras esposas. Seu vestido havia sido enxugado com leves toques, restando apenas uma leve mancha rosada que poderia ser de qualquer coisa. Ela parecia completamente tranquila, como se nada tivesse acontecido. Papai também estava de volta ao seu lugar, comendo em silêncio, com uma expressão indecifrável. O novo papai se inclinou para a mamãe. Tudo bem? Perfeito, ela disse, sorrindo carinhosamente. Só um pequeno acidente. Nada que não possa ser resolvido. O jantar terminou sem mais incidentes, mas, quando saímos, vi o papai nos observando do outro lado do estacionamento. Seus olhos estavam fixos na mamãe, sem piscar, como um predador estudando a presa que um dia deixou escapar. Naquela mesma semana, a mulher que tinha visitado nossa casa, a ex-namorada do meu pai, cujo nome eu descobri ser Vivian, apareceu no baile de gala beneficente de braço dado com meu pai, exatamente como havia prometido. Mamãe e eu chegamos juntas. Meu pai havia pedido para minha mãe encontrá-lo lá porque ele tinha assuntos a tratar primeiro. Quando entramos, a primeira coisa que vi foi Vivian em um vestido dourado brilhante, agarrada ao braço do meu pai e rindo alto demais. Mamãe não se assustou. Ela pegou minha mão e caminhou direto em direção a eles. Marcos, disse mamãe gentilmente, com uma voz carinhosa. A cabeça do papai se ergueu bruscamente e, por uma fração de segundo, algo parecido com pânico passou por seu rosto. Jasmine, está tudo bem, interrompeu mamãe suavemente. Vivian disse que estaria aqui com você esta noite. Fico feliz que ela tenha cumprido sua palavra. O sorriso de Vivian vacilou. Ela claramente não esperava que a mãe aparecesse, muito menos tão calma. A mãe se virou para Vivian com genuína ternura. Que vestido lindo! O dourado lhe cai bem. Vivian piscou, sem jeito. Agradeço, mesmo assim, acrescentou a mãe casualmente, inclinando a cabeça. Talvez você queira dar uma olhada na parte de trás. Tem uma mancha. O rosto de Vivian empalideceu. Ela se virou tentando enxergar e, com certeza, a mancha de chocolate que eu havia deixado ainda estava lá, agora impregnada no tecido por ter sido lavada a seco de forma inadequada. Os convidados ao redor começaram a cochichar. A confiança cuidadosamente construída por Vivian desmoronou. O pai recém-casado gentilmente retirou a mão dela de seu braço. Vivian, acho que houve um mal-entendido. Jasmine é minha noiva. Estamos aqui juntos. Os olhos de Vivian se encheram de lágrimas, mas a mãe simplesmente sorriu e aceitou o braço oferecido pelo papai. Vamos? Enquanto nos afastávamos, olhei para trás e vi Vivian parada, imóvel no meio do salão de baile reluzente, sozinha. 2 semanas depois, o papai nos levou à praia. Era para ser um dia em família. Castelos de areia, sorvete, risadas. Mas, quando o sol começou a se pôr, ele levou a mamãe até a beira da água enquanto eu fiquei para trás, construindo um castelo com minha pequena pá de plástico. Observei de longe enquanto ele tirava uma pequena caixa de veludo. Mamãe olhou para ela e depois para ele.
Ela não sorriu. Ela não chorou. Ela apenas ficou ali parada, com o vento bagunçando seus cabelos. Marcos, ela disse baixinho. Você não precisa fazer isso. Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Eu quero me casar com você, Jasmine. Mamãe balançou a cabeça. Você quer estabilidade. Quer alguém que não cause problemas, que faça você se destacar em eventos, que cuide de você, e eu ficarei feliz em fazer tudo isso. Mas não vamos fingir que é algo que não é. O rosto do novo papai se fechou. Você acha que eu não me importo com você? Eu acho que você se importa, disse a mãe gentilmente. Mas também acho que você ainda está descobrindo o que o amor realmente significa. E tudo bem, eu não estou pedindo seu coração, Marcos. Nunca estive. Ele a encarou por um longo momento, a caixinha do anel ainda aberta em sua mão. Então, lentamente, ele a fechou. O que você quer, então? Perguntou. Mamãe sorriu. Um sorriso que carregava tristeza e força ao mesmo tempo. Quero segurança para Lili. Quero respeito. Quero uma parceria. E se um dia você acordar e perceber que se apaixonou por mim, será um bônus. Mas se não acontecer, tudo bem também. O pai olhou para a areia e depois para ela. Você é a mulher mais honesta que já conheci. Eu sou uma sobrevivente, corrigiu minha mãe. Há uma diferença. Ele guardou a caixinha do anel no bolso e ofereceu a mão. Então, vamos sobreviver juntos. Mamãe aceitou. Um mês depois, papai apareceu em nossa nova casa. Mamãe estava no jardim, usando luvas e plantando rosas. Eu estava dentro de casa assistindo desenhos animados, mas o vi pela janela. Ele ficou parado no portão, olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. Finalmente, caminhou até ela. Jasmine. Mamãe não levantou o olhar. Sterling, o que você quer? Quero conversar. Não temos nada para conversar. Papai se agachou ao lado dela, seu terno caro se sujando na terra. Eu cometi um erro. Mamãe fez uma pausa e continuou plantando. Você cometeu muitos erros. Eu não deveria ter deixado você ir. Ela o encarou, com os olhos firmes e inabaláveis. Você não me deixou ir. Eu fui embora. Há uma diferença. O maxilar do pai se contraiu. Eu posso te dar mais do que Marcos jamais poderia. Dinheiro, status, tudo. A mãe tirou as luvas e ficou de pé, limpando a poeira das mãos. Você tem razão. Você poderia me dar mais. Mas não vai, porque dar significa se importar, e você não sabe se importar com ninguém além do seu fantasma. Ela se virou para sair, mas o pai segurou seu pulso. Eu mudei. A mãe olhou para a mão dele e depois para o rosto dele. Sua voz era suave, quase lamentosa. Sterling, você não mudou. Você só está solitário. E eu não estou interessada em ser seu prêmio de consolação uma segunda vez. Ela torceu o pulso, um movimento das suas aulas de taekwondo, e se libertou sem esforço. Papai cambaleou para trás, chocado. Essa é a mordida que você estava esperando, disse mamãe calmamente. Agora saia da minha casa ou vou chamar a segurança. Papai a encarou, com algo parecido com respeito brilhando em seus olhos. Então ele se virou e foi embora. Corri para fora e abracei as pernas da minha mãe. Você quase derrubou um elefante mesmo? Mamãe riu e me pegou no colo. Ainda não, meu bem, mas estou treinando. 6 meses depois, mamãe e papai se casaram. Não foi uma grande festa, apenas uma pequena cerimônia em um jardim com amigos próximos e eu como daminha de honra. Não houve pedido de casamento dramático, nem lágrimas de amor avassalador. Apenas 2 pessoas que se escolheram com clareza e coração aberto. Papai não compareceu. Soube que ele se mudou para outra cidade, em busca de um novo empreendimento. Às vezes me pergunto se ele ainda pensa em nós, mas mamãe diz que não importa. Algumas pessoas são destinadas a ser apenas capítulos da sua vida, Lili. Ela me disse isso uma vez. Não a história toda. O novo pai me adotou oficialmente, e eu comecei a chamá-lo de pai, sem o novo. Ele ainda tinha seus defeitos. Muitas ex-namoradas, muito trabalho. Mas ele estava presente. Alugava parques de diversões. Aprendeu a fazer tranças no meu cabelo. Amava a mamãe do seu jeito imperfeito. E a mãe abriu a própria empresa de consultoria, ensinando outras mulheres a negociar, a sobreviver, a prosperar. Ela nunca deixou de ser inteligente, nunca deixou de ser estratégica. Mas também se permitia ser gentil às vezes. Se permitia rir sem calcular as consequências.
Uma noite, enquanto me colocava na cama, perguntei: Mãe, você acha que ainda somos personagens secundárias? Ela sorriu, beijando minha testa. Não, querida. Nós nunca fomos personagens secundárias. Simplesmente ainda não tínhamos encontrado nossa própria história. E enquanto eu adormecia, acreditei nela porque minha mãe sempre soube como sobreviver. E mais do que isso, ela sabia como viver. A moral da história é: se seu marido é obcecado pela ex, troque-o por um tio mais rico e bonito que realmente saiba trançar cabelo.